Glória a Deus. Que o Senhor, Ele tem uma palavra aí para o seu coração. E se você crê, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Diz assim a palavra do Senhor. Vou repetir mais uma vez. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. O verso 15: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Verso 16: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. O verso 20: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Glória a Deus. Amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, nessa passagem qual nós lemos, estava com os seus discípulos após a última ceia. Eles estavam partindo para um jardim chamado Getsêmani. E ali o Senhor Jesus Cristo seria preso, traído por Judas, um dos 12 apóstolos, e sendo preso pelos principais dos sacerdotes e entregue para ser morto e crucificado. É o plano de Deus que o Filho fosse morto, derramasse o seu sangue e ali levar sobre nós todos os nossos pecados sobre si. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas antes que tudo isso acontecesse, a crucificação, a humilhação que Jesus passou, Jesus ele fez uma oração. Jesus, sendo Deus, ele orava constantemente ao Pai. E na epístola de Tiago, capítulo 5, verso 16 e 17, diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora, se a oração do justo, quem são justos? Aqueles que foram justificados por Cristo. Verdade. Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Aqueles que experimentaram um novo nascimento, sepultaram o velho homem e agora é uma nova criatura. Ele é chamado Filho de Deus. A esse o Senhor ouve, a esse o Senhor responde. Por isso que surte efeito a oração, tem resposta. Quando nós oramos a Deus, Deus ele ouve e responde. Aleluia. E se a oração do justo, ela surte efeito, poder, resposta, imagine a oração de Jesus sendo perfeito.
que não há pecado, limitações. Jesus orou. O texto diz, ele orando ao Pai, ele diz aqui no verso 14: dei-lhes a tua palavra, a palavra do Pai, e o mundo os odiou. Jesus, durante os seus 3 anos de ministério, foi perseguido. A Bíblia diz. Quantas das vezes, quando Jesus estava em Jerusalém, durante as festas dos judeus, ele se declarava ser o Filho de Deus, e muitos dos judeus pegavam em pedras para o apedrejarem, dizendo que o Senhor Jesus Cristo dizia blasfêmias. Mas o mesmo João, ele testifica no capítulo 1, versículo 12, que ele veio para os seus, a nação de Israel, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, aleluia, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. Há uma promessa para a sua vida nesta noite. O poder de Deus na sua vida, para você se tornar um filho de Deus. E Jesus, ele concede essa graça. Jesus veio salvar a todos, mas nem todos creem, mas nem todos o recebem, porque se perseguiram o Filho de Deus. Até mesmo os principais dos sacerdotes, os fariseus, diziam: este homem fala blasfêmias, este homem, ele expulsa os demônios em nome de Beelzebul. Chamaram Jesus de demônio. Se fizeram isso com o dono da casa, imagine com seus filhos. E aqui está que o mundo os odiou por causa da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus, o que Jesus ensina. Isto é forte que eu vou dizer, irmãos. Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas. É uma reflexão aqui para a sua vida. E o segundo mandamento é amar o próximo como a mim mesmo. O que o cristianismo tem levado é o amor de Deus, é amar o próximo. Mas nós temos relatos, irmãos, de missionários sendo mortos em países árabes, muçulmanos. E não estou aqui falando de religião, não, estou falando de Jesus. O que Jesus faz é trazer o amor, paz, vida eterna, salvação através do seu sangue. Glória a Deus. Mas não é de hoje que acontece. Quando Jesus foi assunto ao céu, no capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo, ele vem, enche a todos que estavam reunidos ali no cenáculo, foram ali cheios do Espírito Santo e levaram a palavra com ousadia. Glória a Deus. Mas houve uma perseguição, e o primeiro mártir da igreja foi Estevão, foi apedrejado. Papai. E a igreja ali foi perseguida, porque o mundo os odiou. O mundo nos odeia. Quem é o mundo? Eu estou dizendo, não é o planeta Terra, cosmo, os oceanos, o firmamento. O mundo é o sistema. Há 3 inimigos da igreja, do povo de Deus. Primeiro, Satanás. Segundo, o mundo.
E o terceiro é nós mesmos, a carne. Então o mundo é um dos inimigos. E quando eu digo mundo, é o sistema do mundo. Um exemplo: a religião, a cultura, a política, aqueles que se opõem a Cristo e a sua palavra. É o mundo. Porque o texto diz: porque não são do mundo. Quero dizer, amado ouvinte, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, diz a Bíblia, Efésios 6 e 10. Verdade. Mas contra os principados e potestades, ou seja, contra o inferno. Porque a função do inimigo está em João 10, 10, é matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Jesus quer te dar vida. Eu não sei o que você tem passado, Jesus sabe, Jesus conhece. Ele está contemplando a sua dor agora. Em meio ao desespero, você acha que não tem mais jeito. A minha vida não tem mais solução. Tem jeito sim. Jesus quer fazer uma obra agora na sua vida. Ele quer te libertar dos vícios, da droga, da bebida. E Jesus tem poder para libertar. Creia, clame Ele agora. Olhe com fé, creia que Jesus é poderoso para desfazer todas as obras do inimigo. Que haja paz sobre o seu lar agora. Creia. Ele não tem poder, mas Jesus tem. O verso 15 diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A oração de Jesus, ela fala a respeito do livramento. Oração por livramento. Jesus, Ele concede livramento para a sua vida. Quem sabe de uma bala perdida, de um acidente de automóvel, você que anda pela rua, a gente está sujeito a todos os males. A gente estamos sujeitos a perder a nossa vida, porque nós somos de carne e osso. Mas quem crê no Senhor Jesus Cristo tem livramento. Quem crê no Senhor Jesus Cristo, o Senhor guarda de todo perigo e de todo mal. Mas quero te deixar algo para o seu coração. Ouça com atenção. Nem todos terão livramento. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Aleluia. Primeiramente, falamos de Estevão, foi apedrejado, foi morto. Jesus podia livrar ele daquelas pedradas, podia mandar um anjo ali e desfazer todo aquele mal, podia. Glória a Deus. E também é bíblico os livramentos de Deus. Verdade mesmo, Jesus. Nós vemos isso no livro do profeta Daniel. No capítulo 3, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha ardente, eles não foram livrados imediatamente, mas foram lançados na fornalha, por não se encurvar diante da imagem do rei Nabucodonosor.
Mas a Bíblia diz que eles não morreram na fornalha. Oh, glória a Jesus. Aleluia! A Bíblia diz que o rei avistou de longe, e ali estavam aqueles 3 jovens em meio ao fogo. Os maiorais do exército não suportaram o calor. Aleluia, E Deus. morreram. Mas aqueles 3 homens de Deus estavam na fornalha passeando. Sabe por quê? Aleluia. Porque a Bíblia diz que um 4º homem esteve com eles. E a Bíblia diz que quando o rei avistou, ele disse: olha, não lançamos 3 na fornalha, aleluia, mas agora nós estamos avistando mais um homem, e ele é semelhante a filho de deuses. Não é deuses, é o Filho de Deus. Aleluia, É o Deus. Senhor Jesus Cristo. Oh, E Jesus livrou eles da morte para mostrar para aqueles homens, para aquela nação da Babilônia, que há um Deus que está no controle de todas as coisas. oh, aleluia. Ele é o dono da vida. Ele dá, ele tira. Semelhantemente, Daniel foi lançado na cova dos leões, porque foi acusado de orar ao seu Deus, e no decreto estava escrito, selado pelo selo do rei Dário, o medo, dizendo que deveriam se prostrar e fazer homenagem ao seu rei, e não a outro Deus. Mas Daniel, ouvindo o decreto, disse: não, eu vou continuar orando ao meu Deus. Eu tenho um propósito em orar 3 vezes ao dia, com a janela aberta para a banda de Jerusalém, orando em favor do seu povo. E foi lançado, por causa do decreto, na cova dos leões. Mas lá o Senhor deu um livramento, enviando o seu anjo e fechando a boca do leão. E o rei, que era temente ao Deus de Daniel, passou a noite sem dormir, e acreditando que Daniel estaria vivo, por causa do testemunho que Daniel dava, das maravilhas e do poder de Deus. E ali, o rei vai até aquela cova e diz: Daniel. E Daniel diz: eis-me aqui, rei, vive e reina para sempre. E Daniel teve um grande livramento da parte de Deus. Mas o que dizer, meus amados, da igreja primitiva, que teve tanto livramentos da parte de Deus? Um exemplo foi o apóstolo Paulo, que foi apedrejado e dado como morto, porque estava pregando o evangelho. E os judeus o perseguiam, porque eram perseguidores da cruz de Cristo. Mas Paulo não estava morto. Segundo a história da igreja, João foi lançado, decreto do imperador Domiciano, a um tacho de óleo fervente. Foi lançado, mas mal algum aconteceu a ele. Deus deu o livramento, e assim o exilaram na ilha chamada Patmos. Mas e dizer dos nossos irmãos primitivos, presbítero Fábio, que foram lançados no Coliseu de Roma, lotado para ver um espetáculo, não de gladiadores, não, eram lançar cristãos em meio aos leões e às feras, sem se importar de classe social, idade ou sexo. Eram lançados por se declarar cristão. Cristo. Jesus disse a sua palavra: aqueles que confessarem a mim diante dos homens, meu Pai o confessará diante dos anjos.
Porque aqueles que se envergonhar de mim, das minhas palavras, diz o Senhor Jesus Cristo, eu também envergonharei dele diante de meu Pai que está no céu. Aquela igreja não se envergonhava, ela levava a palavra de Deus, mas foi pago um preço de sangue. Em dizer da noite de São Bartolomeu, em 23 de agosto de 1572, na França, em Paris, e em todas as cidades francesas, onde houve perseguição contra os crentes protestantes, e 30 mil pessoas foram mortas. Deus não podia livrar? Deus não podia mais uma vez livrar o seu povo da morte? Mas não livrou. Sabe por quê? Porque aqueles que pensarem em Cristo só nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Nós somos peregrinos, errantes pela terra. A nossa morada é no céu, é na glória, é na Nova Jerusalém. Podem matar o corpo, esse corpo vai para o pó. Reconheça que Jesus é tudo na sua vida. Verdade, Deus. Aqueles que se diz grande, poderosos, orgulhosos, se preocupa com a sua alma, em preparar a sua vida para encontrar com Jesus na glória. Meu Deus. Eu podia trazer uma palavra aqui de vitória, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Então Deus é poderoso tanto para te livrar, mas quando chegar a sua hora de você partir deste mundo para a glória, é a hora de você se preparar. Como está a sua vida diante de Deus? Você tem certeza da sua salvação? É com você mesmo que eu estou dizendo. Se Cristo voltar agora, você está preparado? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Ou seja, não pertencemos a este mundo. O reino de Cristo não é deste mundo. E para nós concluirmos aqui, o verso 20 diz: eu não rogo somente por estes. Ou seja, Jesus estava orando em favor dos discípulos. Mas Jesus disse uma palavra dizendo: mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Um dia eu ouvi esta palavra, acreditei, ouvi e aceitei o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Surtiu a palavra de Deus um dia que eu me decidi, aos 14 anos de idade, ainda jovem, jovenzinho, entreguei minha vida para Jesus Cristo. Não me arrependo. Policarpo, pastor da igreja de Esmirna, estava anunciando a palavra de Deus e foi pego pelas autoridades romanas. E antes que ele fosse queimado, disseram para ele: olha, você pode viver, mas você tem que negar o nome de Jesus. Ele disse: olha, eu tenho servido ao Senhor Jesus Cristo há 85 anos. Ele me fez tudo de bom. Por que eu vou negar Ele agora? Então, ele foi queimado e morto. Porque o mundo nos odiou. Mas pode ter certeza, se você entregar a sua vida para Jesus, Ele tem bênçãos para a sua vida, tem livramento para a sua vida e tem vida eterna para a sua vida. Aleluia. Também. Amém? Que Deus abençoe. A
Ajude as pessoas. Ame as pessoas, ame a tua família. Ame a Deus em primeiro lugar.